Alô, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Hoje nós falaremos numa aula aqui ao vivo, eu estou transmitindo aqui para o sistema, estou com alunos online nesse momento e vou fazer essa aula e vou publicar essa aula posteriormente no YouTube. Então, se você estiver assistindo no YouTube, é porque essa aula foi aplicada aí para o pessoal do período da manhã, aula online que eu faço das 7 da manhã até 10h20, tá certo? Então hoje nós falaremos sobre normas de circulação e conduta, tá? Tema referente ainda à legislação de trânsito. Olha lá, gente, Eduardo Breno caiu e eu vou admiti-lo. Pronto, está admitido. Então vamos lá, normas de circulação e conduta, nós temos ali a imagem de uma rodovia, de uma rotatória, né? Temos uma outra imagenzinha ali que menciona veículo que transita pela direita, nós veremos daqui a pouquinho. Esse é o slide de apresentação da matéria. Normas de circulação e conduta, ok? Então, olha só, gente, o que nós temos aí na tela, né? Disposições introdutórias, ok? Sim, disposições introdutórias. Os usuários das vias terrestres, eles devem... Por que a gente fala de vias terrestres, gente? Porque essa nossa habilitação, a princípio, uma PPD... posteriormente, uma CNH definitiva, ela é para conduzir veículos em vias terrestres, tá certo? Para conduzir veículos em vias terrestres. Por isso, os usuários das vias terrestres, então nossa habilitação não é para conduzir um jet ski, não é para conduzir uma lancha, nem um helicóptero, muito menos um avião, tá certo? Tá mostrando para vocês aí de casa o slide agora apareceu, certo? Aqui estava faltando compartilhá-lo, né? Um problema técnico aqui já resolvido. Então, os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais. Lembrando, gente, o trânsito é a utilização das vias por veículos, pessoas ou animais. E nós não devemos criar qualquer obstáculo e nem perigo em relação ao trânsito. Nesses dois casos, são previstas punições, são infrações de trânsito. Está pedindo também para que os usuários das vias terrestres não obstruam ou tornem o trânsito perigoso, como já dito, e nem atirem, depositem ou abandonem substâncias e objetos na via. Então, quando você atira pela janela substâncias ou objetos, você comete infração de natureza média. Mas tem gente que fala assim, mas eu sou educado, eu não atiro, eu deposito, né? Eu os abandono assim na calçada, na sarjeta, na guia. Se não forem o local apropriado para descarte de lixo, é a mesma coisa. Atirar cria mais impacto visual. Só que atirar, abandonar ou depositar, para o Código de Trânsito Brasileiro, é a mesma coisa. Infração de natureza média. E se você obstrui o trânsito, atrapalha, bloqueia, aí já é uma infração gravíssima. Aquela que o valor multiplica por 20. Então, meus queridos, não o façam, ok? Além de ser extremamente deseducado, já pensou? Você ali no carrinho vermelho foi no fast food, se alimentou, e ali você joga embalagens,
de lanches, embalagens de refrigerante, embalagens de sobremesas, isso é extremamente deselegante, não é um ato civilizado e é infração de trânsito também. Então, por favor, não o façam, ok? É um apelo que eu faço a vocês. Eu agradeço a todos pela compreensão. Continuamos aí em disposições introdutórias. E agora o nosso slide nos recomenda o seguinte, gente. Antes de colocar o seu veículo em circulação, popularmente conhecido aí, colocar nave no jet, você deve certificar-se da existência e o correto funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Nós temos na imagem 4 equipamentos de uso obrigatório. Quais são eles? Os que aparecem aí na imagem. Chave de rodas, extintor de incêndio, macaco e triângulo de segurança. Queridos, um deles não é mais obrigatório desde 2015. Qual desses itens, na opinião de vocês, não é mais obrigatório como era antigamente? Me digam, por favor, assim, com rapidez, para que nós possamos deixar nossa aula assim, um pouco mais ágil do que normalmente fazemos. Dos 4 itens que aparecem na tela, o extintor de incêndio, a chave de rodas, o macaco e o triângulo, um deles não é mais obrigatório. Qual deles vocês acham que não é mais obrigatório? Escrevam aí. Vocês estão todos assim sonolentos ainda. Eu imagino, né? Meu Deus, não teremos nenhuma resposta na nossa aula ao vivo. E agora, gente, chutem aí. Façam como fariam na prova do Detran, né? Sem consulta ao Google, sem consulta aos universitários. Segundo Leonard, meu querido Leonardo, ele fala que a chave de roda não é mais obrigatória. Será que a chave de roda não é mais obrigatória? Se o pneu fura, como que a gente vai fazer a troca desse pneu? Mas a opinião do Leonardo. E aí, gente, mais opiniões aí, por favor. Cadê a Dio? Cadê a Dio? Ó, vamos ver aqui, gente. Elisângela, cadê você? Areli, cadê você? Giovana, Vani, Samuel. Cadê o Samuel, gente? Marcos, Eduardo, Suelen. Onde estão vocês? Gabriel, ele faltou na aula, né? Mas os demais, não. Tô aqui. Ah, entendi. Ela tá lá, gente, mas ela não opinou. Então vamos lá. A opinião, não faço a mínima ideia, diz a Giovana. Então, dos itens apresentados no slide, o extintor de incêndio não é mais obrigatório. É isso. A chave de roda continua obrigatória, o macaco continua obrigatório também, assim como o triângulo de segurança. O extintor não é mais obrigatório como era antigamente. E, gente, tem uma questão de prova que tenta induzi-los ao erro, tá ok? E essa questão de prova traz a seguinte questão. O extintor de incêndio é obrigatório e qual tipo deve ser usado? Opa, mas como assim? Se você falou que não é mais obrigatório e agora você fala que é obrigatório? Não, né? Então, não é. Então, as alternativas vão apresentar o tipo AB, o tipo BC, o tipo CD, tudo errado. A alternativa correta é a seguinte: o extintor de incêndio não é mais obrigatório desde 2015. E quando obrigatório era, o tipo adequado a ser usado era o tipo ABC. Essa é a resposta correta.
Era um extintor de incêndio, né, que combatia 3 tipos de chamas. A. Chamas provenientes de sólidos, ok? B. Chamas provenientes de líquidos inflamáveis. E na letra C, chamas provenientes de descarga elétrica. O extintor de incêndio, gente, ele foi banido. Ele não é mais obrigatório. Ele foi considerado ineficaz. Mas, na realidade, eu tenho uma opinião diferente sobre ele. Eu tive um caso de incêndio no meu veículo, um incêndio logo no princípio, início de incêndio. O carro morreu, eu já encostei, e aí eu notei que estava saindo fumaça ali pelo capô, fui lá abrir e usei o extintor de incêndio. Como não havia pegado fogo ainda, estava bem no início, era só uma fumacinha, o extintor resolveu com tranquilidade. Eu não posso garantir para vocês quanto tempo durou o uso. Não deu 5 segundos, gente. Eu destravei, apertei e foi... Acabou. Então, qual era o problema do extintor na maioria dos casos? Ele era pequeno. É isso. Então, se aquele incêndio no meu veículo estivesse um pouco mais intenso, chamas propagadas assim, em maior volume, provavelmente o extintor não teria dado conta também. Mas como foi princípio, ele resolveu ali de boa, tranquilo. Então ele é eficaz, só que ele era pequeno. Ele deveria ter pelo menos, aí, na minha opinião, o triplo do tamanho. E muitas pessoas que já participaram de incêndios assim com automóveis, com veículos, relatam que várias pessoas param e ajudam. Então usam 3, 4, 5, 6 extintores. Então eu acho que no mínimo o extintor deveria ter o triplo do tamanho para ser considerado aí eficaz e de repente combater um incêndio um pouquinho maior. Tá certo? Porém, o extintor não é mais obrigatório e está faltando um item que é obrigatório ali, gente. Qual vocês acham que é? Tira o extintor e coloca um 4º item obrigatório ali no lugar do extintor. O que vocês acham que tem a ver com macaco? Com chave de rodas? É um item que todo carro tem. O 4º item obrigatório é o step. Elisângela respondendo step. É Elisângela, exatamente. Certo? O step é o item obrigatório que está faltando ali. Gente, outra coisa. Qualquer um desses itens que falte no teu carro, ou qualquer um desses itens que tenha, mas não funcione, é infração de natureza grave. Ok? E o step? A gente ouve o borracheiro falando assim, esse pneuzinho aqui, ele está ótimo para step. Gente, isso não existe, tá bom? O step deve estar tão bom quanto o pneu que está rodando no carro. O step não é uma reserva, que a qualquer momento ele pode substituir um pneu titular? Então é isso. Se o agente de trânsito manda você abrir lá o porta-malas, identifica um step careca, detonado, né? Liso, infração de trânsito. Se ele quiser autuar, ele está no direito dele. Então, todos os equipamentos devem estar no veículo e todos em perfeito estado, inclusive o step, tá certo? E além de notar, verificar o uso, a presença, né, e o perfeito estado dos itens obrigatórios de segurança, é necessário que o condutor também certifique-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Qual é o local de destino? Não sei. Pode ser até o posto de combustível. Mas já foi dito, redito, está caindo nas provas com frequência. Qual é a infração de trânsito, gente, que comete quem tem o veículo imobilizado na via por falta de combustível? É infração de trânsito? Sim. De que natureza?
É leve? É média? É grave? É gravíssima? Vocês lembram, gente? Opinem aí, escrevam. Meu Deus do céu, que desânimo. Eles estão revezando, tá, gente? Cada um, só um, responde a uma questão para não. Ó. Areli, gente. Areli falou que é grave. A Areli começou a aula ontem, então ela não teve essa matéria ainda. Então a infração para quem tem o veículo imobilizado na via por falta de combustível é de natureza média. Infração de natureza média. E Areli, como você entrou ontem e não participou das primeiras aulas de legislação, ainda, né, vai participar posteriormente, saiba você que quando o teu veículo acaba o combustível, e se você for identificada por um agente de trânsito com esse problema, ele pode te multar. Infração de natureza média. E existe a possibilidade da medida administrativa de remoção do veículo. Sim, o veículo pode ser removido, levado a pátio. O veículo pode ser guinchado. Então, a penalidade é a multa, tá certo? E a medida administrativa será a remoção do veículo. Então, não deixem que o combustível do veículo de vocês acabe no meio aí das vias, ok? Pois pode ficar muito mais caro do que abastecer. Gente, o condutor deverá a todo momento ter domínio sobre seu veículo. E nós temos aí duas imagens, tá? Diferentes. Numa primeira imagem, o condutor segura o volante com as duas mãos, que é o ideal, né? E na outra imagem, de baixo, o condutor segura com uma mão o volante, com outra ele segura o celular, tá? Então você deve dirigir o veículo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. O uso do celular durante a condução é infração de natureza gravíssima, além de ser extremamente perigoso. Hoje o celular é a causa da maioria das mortes em acidente de trânsito. É impressionante quanta gente morre, tá? Quanta gente mata no trânsito devido ao uso do celular. Você distrai ali, pá, a coisa acontece. Porque, gente, para você ter ideia, ó, só para você ter ideia, se você estiver com o seu veículo a 50 km por hora, 2 segundos de distração, 2 segundos de distração a 50 km por hora, não é uma velocidade alta. São 27 metros de percurso. Então você percorre quase 30 metros em 2 segundos. Então, olha quanto. Olhou no celular, ó, 1, 2, já percorreu 27 metros. É onde a pessoa colide com outro veículo, atropela um pedestre, um ciclista, motociclista ou qualquer outro tipo de acidente. Eu tenho no Instagram, um vídeo, gente, muito legal, mas muito legal, sobre a conscientização, tá? Para que o celular não seja usado durante a condução. Então, para quem está no grupo aqui, eu posso passar o link, vocês assistam o vídeo, é muito interessante, muito inteligente. Se quiserem me seguir no Insta, me sigam. No Insta, eu sigo vocês de volta, tá certo? E para quem está assistindo no YouTube, se for aí também procurar, aí não sei exatamente onde que está, também tem o meu Insta, e esse vídeo está disponível lá. É um vídeo gravado em Hong Kong, no cinema, não tem acidente, não morre ninguém, não tem ninguém sem cabeça, sem perna, com sangue, nada disso, tá? É um vídeo de conscientização, conscientizando-os que não é interessante usar o celular
durante a condução. Além de extremamente perigoso, é infração de trânsito de natureza gravíssima. Mantenha as duas mãos ao volante durante todo o tempo, para evitar que com isso também você cometa uma infração de natureza média. Tá certo? Regras de percurso. Por onde nós devemos transitar? Qual é a regra? No Brasil, a mão de direção é qual, gente? O lado direito. Se vocês prestarem atenção, quando vocês estão no veículo de vocês, como passageiros, né? Pois ainda não são habilitados, vocês estão transitando do lado direito da via, certo? Quando vocês estão no ônibus, numa motocicleta, em todas as situações, os veículos estão transitando do lado direito. Porém, né, em raras exceções, esse veículo transita pela esquerda. Quando? Quando ele faz ultrapassagens e também quando a sinalização determina o trânsito pela esquerda. Então tem uma questão de prova que diz exatamente isso. Pergunta, né? Qual é a regra de percurso? Por onde os veículos devem transitar? Qual é o lado? E a resposta é: os veículos transitam pelo lado direito e, em raras exceções, quando admitido, eles transitam também pela esquerda, para fazer ultrapassagens ou quando a sinalização determina o trânsito pela direita. Entenderam? Questão de prova. O trânsito é feito pela direita? Sim. E, em raras exceções, pela esquerda. Outra questão, gente, que cai aí na prova, sobre distâncias. Distâncias de segurança. Gente, olha as distâncias de segurança. Nós temos dois tipos de distâncias de segurança, tá? Então, a distância de segurança. O condutor deverá manter distância entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista. Então, distância lateral. A distância lateral é a distância entre o nosso veículo. Vamos imaginar que o nosso veículo é o vermelhinho, veículo vermelhinho, tá certo? Estamos no veículo vermelho, estamos mantendo uma distância lateral em relação ao veículo azul. E a questão de prova pergunta: a distância lateral recomendada é de... E a resposta é 1,5 m. Anotem, a distância lateral recomendada é de 1,5 m. E a distância frontal? A distância de segmento. Normalmente na prova ela vem como distância de segmento. Distância de segmento e distância frontal são a mesma coisa, tá bom? Então, questão de prova pergunta: qual é a distância de segmento recomendada? 2 segundos. Como assim? Como que eu vou medir 2 segundos? Você ficou louco? Não. A distância de segmento é a distância entre o nosso veículo e o veículo que segue imediatamente à nossa frente. No caso da nossa imagem, nós estamos no veículo vermelho. A distância lateral é mantida em relação ao azul. E a distância de segmento, ou distância frontal, é mantida em relação ao veículo da frente. E ela deve ser de 2 segundos. A recomendada é 2 segundos. Então, como que a gente vai medir isso? A gente espera que o veículo da frente passe por um ponto fixo, uma árvore, um poste, uma placa, um veículo parado, qualquer coisa do tipo. Quando ele passa, nós iniciamos a contagem. 1, 2, por 2 segundos. Então, a distância de segmento, ela é aferida dessa maneira. Vocês viram, gente, 2 segundos, como passa rapidinho, ó? Então, vamos lá. 0, 1, 2,
Lembram que a 50 km por hora, isso significam 27 metros percorridos? E aí a imagem mostra como se fosse uma rodovia. Na rodovia a gente transita 100 por hora, ou seja, essa distância dobra. A 100 por hora, 2 segundos significam 54 metros de percurso. Tem até uma questão de prova que pergunta: em relação à distância de segmento, podemos afirmar que... Outra questão de prova, gente, quem tem caderno, está fazendo anotação, anota como se fosse uma pergunta, embaixo depois põe a resposta, depois você lê isso aí e assimila com facilidade. Então vamos lá. Em relação à distância de segmento, podemos afirmar que ela é sempre proporcional à velocidade. Essa é a resposta. Porque é isso, se você está a 100 por hora, né, você percorre 54 metros. Se você está a metade dessa velocidade, 50 km por hora, você percorre 27 metros, a metade. Então, a distância de segmento é a distância guardada entre o nosso veículo e o veículo que vai imediatamente à nossa frente. É uma resposta, já é uma questão. E ela também será sempre proporcional à velocidade do veículo, tá certo? E aqui embaixo, gente, no amarelinho, está dizendo o seguinte: considerando-se, no momento, as condições climáticas de trânsito, de veículo e carga. Então, qualquer condição adversa, tá certo? Obriga que você aumente a distância de segmento. Então, a distância de segmento poderá e deverá ser aumentada diante de qualquer condição adversa. Tem umas alternativas na prova que falam que a distância de segmento é 2 segundos e acabou. Negativo. A recomendada é 2 segundos. Durante o dia, pista seca, dia claro, beleza, 2 segundos. É o recomendado. Porém, diante de qualquer condição adversa, você poderá e deverá aumentá-la por uma questão de aumentar a segurança. Choveu. O que acontece? Você perde visibilidade, a chuva te atrapalha. Choveu, a pista fica escorregadia. A tua frenagem vai ser igualzinha com pista seca? Obviamente que não. Então, diante de problemas, condições adversas de clima, condições adversas de trânsito, condição adversa de veículo, a distância de segmento poderá e deverá ser aumentada pelo condutor. Tá bom, gente? Distância lateral, 1,5 m. Distância de segmento, 2 segundos. Então aí, gente, dentro ainda de regras de percurso, tá certo? Em pista, com várias faixas no mesmo sentido, precisa ser várias. Se tiver 2, né, já vale essa regra. 2 faixas, 3 faixas, já está valendo. O que acontece? A faixa da direita ela é destinada, ela deverá ser usada por veículos mais lentos e de maior porte. Então, veículos pesados, caminhões, carretas, ônibus e veículos que queiram, mesmo que de pequeno porte, transitar em menor velocidade, devem fazê-lo pelo lado direito, pela pista do lado direito. Então, vamos lá. A pista do lado direito, a pista da direita, é destinada a veículos pesados e mais lentos. Essa é a resposta da questão. E em contrapartida, a pista da esquerda, essa é destinada aos veículos em ultrapassagem e em maior velocidade. Então, de repente, você está iniciando, quer pegar uma rodovia e quer andar numa velocidade
mais baixa? Pode. Usa a faixa da direita, sem problema. A faixa da direita é exatamente para isso. Veículos de grande porte e veículos mais lentos. E a faixa da esquerda para veículos que desenvolvem maior velocidade, tá? E que estão em manobra de ultrapassagem. São duas questões de prova. Tá certo? A faixa da direita é destinada para, você já sabe. E a faixa da esquerda é destinada para, você também já sabe. Se não lembra, volta um pouquinho o vídeo, ouve de novo, anote no seu caderno, passe na prova com louvor e facilidade, tá certo? Gente, o trânsito sobre calçadas e passeios. Olha só, tem uma questão de prova que pergunta exatamente sobre isso, né? Quando o trânsito sobre calçadas e passeios é permitido? Ele só é permitido quando você for entrar ou sair de garagens ou áreas especiais de estacionamento. O trânsito sobre calçadas e passeios, o trânsito de veículos, só é permitido quando você estiver entrando ou saindo de garagens e áreas de estacionamento. Tá certo? Esse garagens e áreas de estacionamento pode ser trocado por imóveis. Então pode aparecer assim como resposta também. O trânsito sobre garagens e passeios só é permitido ao entrar e sair de imóveis, que é a mesma coisa. A tua casa tem uma garagem? Tem. A tua casa é um imóvel, né? Aquela loja que você frequenta sempre, ela tem uma área de estacionamento? Tem. E aquela loja também está construída num terreno, também é um imóvel. Então, ao entrar e sair de imóveis, é o mesmo que entrar e sair de garagens e áreas especiais de estacionamento. Só nessa condição é permitido o trânsito sobre calçadas e passeios. Falar de novo, gente. Calçada, passeio, não pode parar em cima da calçada. Infração de natureza leve. Parou o veículo na calçada, pode ser multado, certo? Estacionar é infração de natureza grave. Pode ser multado também. E transitar sobre calçadas e passeios é uma infração de natureza gravíssima. E essa infração sofre com fator agravante vezes 3, custa R$880. Então, eu recomendo que vocês não parem sobre as calçadas, tampouco estacionem sobre as calçadas e muito menos transitem, pois os 3 casos caracterizam infração de trânsito. Então, relembrando, só é permitido fazê-lo ao entrar e sair de imóveis, ao entrar e sair de garagens e áreas especiais de estacionamento, que são áreas de estacionamento, né, gente? Então, gente, uma regra aqui, pouco utilizada, pouco observada pelos condutores. Aí está escrito no slide, responsabilidade hierárquica. Eu trocaria esse título. Eu colocaria assim, responsabilidade pela segurança, né? O que significa isso? Significa o seguinte, gente. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. Então quer dizer que o caminhão é responsável pela segurança quando eu estou em um automóvel? Teoricamente, sim, né? O ônibus é responsável pela segurança quando eu estou em um automóvel, motocicleta, um veículo menor? Teoricamente, sim. Por isso que eu falei que é uma regra pouco observada e pouco utilizada, mas no CTB está desse jeito.
Veículos de grande porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte, ok? Os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. E todos eles, gente, motorizados ou não, de grande ou de pequeno porte, são responsáveis pela segurança dos pedestres. Então, essa é a norma. Tá? Veículos de grande porte são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. Veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados. E todos eles, todos, motorizados ou não, de grande ou de pequeno porte, são responsáveis pela segurança do pedestre. Tá certo? Então, olha aí, gente. Preferência nas interseções. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui. O que são interseções, gente? Interseção é onde as vias se encontram. O encontro de vias é uma interseção. Pode ser um cruzamento, pode ser uma rotatória, pode ser uma bifurcação, pode ser uma interseção em T e por aí vai. Houve um encontro de vias no nível da pista? Trata-se de uma interseção. E a regra de preferência diz o seguinte: na rodovia, de quem é a preferência? E é básico, a resposta será: a preferência é de quem transita pela rodovia. Pronto. Na rodovia, a preferência é de quem transita por ela. Ok? E nas rotatórias? Mesma coisa. Na rotatória, a preferência é de quem transita pela rotatória, tá certo? E nós temos também a regra da direita. Regra da direita. O que é isso? Em interseções não sinalizadas, a gente tem um cruzamento na imagem. Tá vendo que não tem sinalização nenhuma? Não tem placa de parada obrigatória, nem placa de dê a preferência, nem uma sinalização horizontal que indique preferência de um ou outro. Então, em interseções sem sinalização, a preferência será de quem transita pela direita. Tá certo? Sobre rodovia não ficou dúvida. A preferência é de quem já transita por ela. Sobre rotatória, desde que não haja sinalização também, a preferência é de quem transita pela rotatória. Porque se houver sinalização, a sinalização prevalece em relação à norma, tá certo? E na direita, sem sinalização, a preferência do veículo que transita à direita. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão sempre a preferência em relação aos demais. Como todos vocês sabem, o trem não para ninguém, tá certo? Vacilou, o trem passa por cima. Então, ao encontrar um cruzamento com linha férrea, você deve imobilizar o seu veículo, ok? Ninguém passa direto porque é muito perigoso. São raros os casos de acidente, mas eles acontecem. E normalmente, quando acontecem, são fatais. O trem vem e, lamentavelmente, arrebenta com tudo. Tá certo, gente? Então vamos ver melhor um pouquinho isso aqui. Então, olha aqui algumas situações de preferência em interseções não sinalizadas. Olha na primeira imagem, gente, a imagem do lado esquerdo. Imagine você dentro desse carrinho vermelho, tá? Você está dirigindo o carrinho vermelho e eu estou lá do seu lado te instruindo. Eu sou o seu instrutor prático também, tá certo?
Chegamos num cruzamento, esse cruzamento não tem sinalização que indique preferência de ninguém. Tem ali placa de parada obrigatória? Não. Tem placa de parada de dê a preferência? Também não. Tem alguma linha ali? Faixa de pedestre, linha de retenção? Nada. Tem um semáforo? Menos ainda. Tem um agente de trânsito ali sinalizando? Negativo. Não temos nenhuma sinalização que indique preferência. Então, a preferência será do veículo que transita à direita. Tá certo? E na primeira imagem, gente, vamos opinar? Nós estamos no carrinho vermelho. O carro amarelo está ao nosso lado direito ou ao nosso lado esquerdo? Vocês acham o quê? Estamos dentro do carrinho vermelho na imagem da esquerda, ó. Essa imagem. Olha quanta tecnologia, gente. Vai parecer até um dedo humano isso, ó. Nessa imagem aqui, tá? Essa. Nós estamos no carrinho vermelhinho, certo? Sentadinhos fica mais fácil, né? Você lá conduzindo e eu do ladinho te instruindo. Você chega num cruzamento sem sinalização nenhuma e você me fala, Irineu, e agora de quem é a preferência? E eu falo, o veículo amarelo está do nosso lado? Ninguém responde. Direito. O veículo amarelo está ao nosso lado direito, portanto a preferência é dele. Tá certo? A preferência é do veículo amarelo, nesse caso aí da primeira imagem. Beleza? E na segunda imagem, gente, nós continuamos dentro do carrinho vermelho, que fica muito mais fácil para a gente entender. Estamos ali sentadinhos, né? No banco, respectivamente, você do condutor e eu do passageiro. E agora o veículo amarelo, né? E nessa imagem aqui, gente, ó. Nessa imagem aqui, como que tá? O veículo amarelo está do nosso lado. Qual lado, gente? Agora ele está do nosso lado esquerdo. Então a preferência agora é nossa. É nossa. Certo? Então, o veículo que transita à direita terá a preferência. Beleza? Gente, isso é teórico também. Tá certo? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte. Você está transitando à direita, o cara está transitando à esquerda, mas ele nem sabe dessa regra, né? Nem aprendeu essa regra. É habilitado, mas ó, não aprendeu. Se aprendeu, não lembra. Se aprendeu e lembra, finge que nem aprendeu e que também não está lembrando. Então, portanto, é teórico, tá certo? Tem que tomar muito cuidado, pois, de repente, o cara não respeita e acaba provocando uma colisão. E nunca provoque um acidente por conta de provar que você está certo. A preferência é minha, vou bater aí, o cara vai ter que se virar. Pelo amor de Deus, não façam isso. Além do prejuízo material que vai ocorrer ali na hora, né? Dor de cabeça, perda de tempo, pode ainda haver um prejuízo ali humano, né? Alguém se machuca, alguém vem a óbito. Então, nunca coloque a sua segurança em risco para provar que você tem razão no trânsito, tá certo? Nunca ligue para ter razão. Preserve a segurança, o bem-estar e a vida. Então, meus queridos, eu vou encerrar essa primeira parte da aula de normas de circulação e conduta agora, tá certo? Voltaremos logo mais com o segundo vídeo aí de normas de circulação. Beleza? Então, meninas, um beijo. Rapazes, um abraço. Desejo a todos muita sorte, saúde, amor e paz. Tchau.